Boa noite, amados. Paz seja convosco, amém, Jesus. Quantos estão sentindo o amor de Deus nesse lugar? Dá um glória a Deus aí. Vamos à palavra do Senhor nesta noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 7 em diante, nós iremos fazer essa leitura nesta noite. Em nome de Jesus. Nós estamos no mês do amor que resgata e já estamos sentindo algo tão poderoso e sobrenatural de Deus sobre nós. Nós já estamos vivendo dias incríveis, sobrenaturais na nossa igreja e tem envolvido, tem alcançado tanta gente. Eu recebo muitas mensagens perguntando: o que está acontecendo aí na tua igreja? Que movimento maravilhoso é esse? Por que a gente está vendo tanta mensagem de amarelo, falando de amor? E aí a gente tenta explicar, né, como é que está funcionando esse processo. E a gente só fica feliz, porque as pessoas estão sendo alcançadas. Amém, Jesus? A terceira EQ está sendo canal de bênção para a vida de muita gente, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? 1 João, capítulo 4, versículo 7. Se você encontrou, conforme está aí a tradução, a linguagem da sua Bíblia, nós vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus. O título diz: Deus é amor. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Aleluia. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Aleluia! E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Você pode dar um aleluia aí, meu irmão? A razão porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito, oh aleluia. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma, aleluia, que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele e Ele vive unido com Deus, e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor, aleluia. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, aleluia, aleluia, e Deus vive unido com Ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, aleluia. E se alguém diz: eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, senão amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E a igreja dá um glória a Deus. Feche os seus olhos por um instante só, aleluia. Coloque a mão na direção do teu coração nessa noite
E vamos pedir a direção de Deus. Pai, eis aqui a tua palavra. E nós já sentimos tremendamente o poder dela sobre nós. Nós entregamos a ti tudo o que somos. E nós pedimos, Pai, fala conosco. Trata com a nossa vida nesta noite. Tira, se possível, Pai, se ainda tiver algo, Deus, algum impedimento, alguma barreira que possa impedir, Pai, o agir total da tua palavra nesta noite em nós. Vem agora liberar-nos, Senhor, e vem derramar da tua unção e da tua graça sobre nós, porque queremos ser cheios do teu amor, queremos sair daqui mais cheios, transbordando este amor, Pai. Fala conosco, é assim que nós te pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, igreja? Nós fizemos uma leitura até um pouco extensa, mas foi necessário porque quando nós caminhamos por esses versículos do capítulo 4 da primeira carta de João, a gente consegue perceber entre textos e contextos uma totalidade de tudo o que Deus quer ensinar sobre a questão do amor. O título, o tema para nós nessa noite é o amor que habita entre nós. O amor que habita entre nós. Queridos, nesse mundo nós podemos entender que existe ainda muitos mistérios, que existe ainda muitos acontecimentos que para nossa mente, para o nosso entendimento ainda é bastante difícil de se entender. Muitas pessoas não sabem ainda como se manifesta o amor de Deus. Como esse amor e através de que ele pode fluir. Nós ainda vivemos em muitas interrogações com relação à questão do amor. Que amor de fato tem habitado entre nós? Que amor de fato e de verdade tem habitado na igreja do Senhor? Tem habitado entre você e o seu próximo? É algo a se pensar, é algo a se analisar, é algo para se entender como de fato funciona. Porém é fundamental nós entendermos, primeiramente, aleluia, que esse amor ele tem uma suma importância. E além disso nós também devemos reconhecer que o amor de Deus, ele é incondicional. Quando nós viajamos nesta palavra do incondicional, nós começamos a perceber que nada, que nenhuma condição pode entrar, pode tentar ludibriar, pode tentar desfazer, pode tentar incluir, pode tentar até mesmo querer tirar o que de fato é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não precisa de nenhuma condição. O ser humano em si, se nós como humanos fôssemos analisar, eu, você, com certeza iríamos dizer: eu não sou capaz de amar como Deus ama. E eu também não consigo entender como eu, que sou tão falho, tão pecador, tão errôneo, não consigo assimilar na minha mente, na minha alma e no meu espírito como Deus me ama tanto assim. Como é que Ele me aceita? Eu não consigo entender como ainda Ele não desistiu de mim.
Porque nós pecamos, nós erramos. Nós às vezes somos tão rebeldes, tão desobedientes a Ele. Queremos fazer tudo do nosso jeito. Não queremos esperar, ter paciência. Essas coisas impõem condições. Mas nós devemos entender primeiramente que o amor que tem que habitar entre nós, ele precisa ser como esse amor de Deus nesta colocação, incondicional. Nós ainda amamos por condições. Se você fizer por mim, eu vou fazer por você. Nós ainda colocamos esta barreira que nos impede de fato de vivermos e sentirmos o verdadeiro amor, irmãos. Isso é forte para nós, porque nos leva a entender o quanto ainda somos falhos e que precisamos de mudança, de transformação na nossa vida. Aleluia! Mas afinal, o que é o amor de Deus? O amor de Deus é algo difícil de ser explicado, porque afinal Ele é o próprio amor. Você pode dizer aleluia? Ele é o próprio amor. Aleluia! Por mais que definições possam ser apresentadas, só entendemos de maneira completa. Sabe quando? Quando nós experimentamos em nossa vida esse real amor. Todos nós que estamos aqui nesta noite experimentamos o amor real de Deus. Ele habita entre nós. Quantos de nós que estávamos perdidos, abandonados, esquecidos, muitas das vezes ninguém conseguia olhar para nós com valor, com ternura, com compaixão, com o carinho que seja, com o respeito que seja. Mas Jesus olhou você, olhou a mim, olhou a nós, e nós vivemos isso. Nós conseguimos experimentar o que de fato é este amor. Aleluia, aleluia. Ele não é um sentimento que possa ser aumentado ou diminuído, pois é intenso, incondicional e não depende de nossas atitudes. Sendo assim, faz parte do caráter divino, ou seja, não pode ser acrescentado ou retirado. As características divinas, o amor, o próprio amor. Aleluia. E o que a Bíblia diz desse amor de Deus para nós? Ela coloca como atributos de Deus. Aleluia. Atributos são características. E essa é uma característica que jamais pode ser transformada em Deus. Ele é o amor e ponto final. Aleluia. Nada pode mudar o amor que Ele sente por mim e por você. Os autores do Novo Testamento utilizavam o termo grego ágape, e nós utilizamos até hoje, em todas as gerações, para explicar o amor de Deus. Isso indica que é um amor profundo, aleluia, que não se baseia em condições para existir. Dentro disso aqui, nós precisamos entender de que maneira então vai se manifestar o amor de Deus entre nós. Nós podemos ver como um primeiro ponto que o amor de Deus, ele nos transforma. Você pode bater no seu peito e dizer: o amor de Deus. Não, mas fale com convicção. Fale com uma voz de alguém que é muito amado. Diga: o amor de Deus me transforma. Não, diga com mais convicção: o amor de Deus me transforma.
Você pode dar um aleluia? Nós entendemos que quando passamos por processos de transformação, dentro deste processo de transformação, nós também sofremos o confronto. O amor de Deus, ele vem para nos transformar, e também ele vem para nos confrontar. Ele começa a revelar em nós tantas coisas que precisam ser mudadas, tantas coisas em nós, como atitudes que precisam ser retiradas de nós. E muitas das vezes, esse confronto vai tentar nos abalar. Muitas das vezes, o amor de Deus vai chegar a um nível de confronto tão alto que as tuas estruturas vão ser abaladas. Porque quando nós abrimos o nosso coração para a real transformação de Deus, nós começamos a entender que precisamos renunciar tantas coisas que nos impedem de ter uma real transformação em Cristo Jesus. Nosso orgulho, nossa vaidade, as nossas opiniões, que muitas das vezes são tão fechadas, que não conseguimos abrir mão. Ser transformado significa dizer que você vai ser confrontado, meu irmão. Que Deus vai começar a te mostrar a maneira correta como é que Ele quer que você seja. Não é o mundo que vai governar mais você. Não são as paixões do mundo que vão determinar e ditar as regras da tua vida, não. Quando nós recebemos esse amor transformador, agora é Ele que vai pegar as rédeas da nossa vida e tomar uma real direção. Será que este amor transformador está habitando em nós? Será que Ele está entre a igreja? Ou ainda não conseguimos entender e assimilar essa questão de que precisamos de mudança, de que precisamos ser como Cristo quer que nós sejamos? Amor que transforma. Um segundo ponto para nós, que nós podemos entender o que esse amor faz, é o amor que sara. Este amor que vem e que entra no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, fazendo uma limpeza geral, trazendo cura interior. Muitas das vezes nós saímos do mundo e entramos para o caminho do Senhor com tantos machucados, com tantas marcas em nós, com tantos fardos, tantas feridas são abertas, tantas feridas ainda nos machucam. E muitas das vezes, ainda seguindo a vida com Cristo, essas feridas ainda estão abertas, precisando serem curadas e saradas. Oh, aleluia! Mas o amor de Jesus quer sarar você nessa noite, aleluia! Ele quer sarar as nossas vidas de uma maneira total, aleluia! Aquele que foi sarado pode ser capacitado a ser um instrumento nas mãos de Deus, também para levar através do poder do Senhor Jesus esta cura, este amor que sara. A palavra de Deus diz em Isaías 53, texto tão profundo para nós e tão conhecido, que diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, aleluia. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído
e moído por causa das nossas iniquidades. Está precisando de cura? Que parte da tua vida precisa ser sarado? Porque você ainda não abriu esta área para que um amor que sara entre e comece a arrancar de lá toda a enfermidade que ainda te aflige e comece a arrancar de dentro do teu ser, do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, do teu coração, da tua mente, aquilo que ainda tem te deixado doente, irmão. É hora de deixar Deus realmente fazer com que este amor venha fluir e te envolver e sarar a tua vida, sarar a tua alma. Quem sabe já faz tanto tempo que aquela pequena palavra machucou o teu coração e você não consegue liberar esse perdão. O amor de Deus quer entrar hoje dentro do teu coração e fazer com que você espontaneamente, entendendo através do Espírito Santo, comece a liberar este perdão, para que você tenha uma saúde espiritual. Aleluia! Somente o amor de Deus pode fazer isso. Ninguém mais pode. E outra coisa que também precisa ser entendido, depende de você liberar e abrir a porta para Deus entrar. Aleluia. Se você não fizer isso, a ferida só vai crescer e você vai continuar ainda sendo doente. Mas o amor de Deus quer te libertar disto nessa noite. Um terceiro ponto para nós que nós podemos agregar a isto é o amor que liberta. Jesus nos libertou e o preço foi alto, irmãos. O preço não foi pequeno, foi alto. Foi através da sua própria vida, Jesus entregando ela, para que nós hoje pudéssemos dizer: eu sou livre em Jesus. Esse amor nos liberta, esse amor nos libertou, e Ele continua a libertar. De quê? Muitas das vezes de nós mesmos. Acredito que esse é o maior desafio de nós mesmos. O maior conflito da nossa vida muitas das vezes não vai ser com o teu próximo, com o teu irmão, com a forma como a liderança da tua igreja trabalha. Muitas das vezes você não concorda. Muitas das vezes nada disso vai ser mais forte, mais latente. A maior dificuldade, o maior conflito vai ser dentro de você. Nós não conseguimos. Sozinho não dá, irmão. Mas com o amor de Deus fluindo e entrando dentro do nosso coração, de fato, nós vamos conseguir sair desta zona de conflito. O amor de Deus liberta dos vícios. O amor de Deus nos liberta do ódio. O amor de Deus nos liberta das correntes de Satanás. O amor de Deus nos liberta do pecado. O amor de Deus nos liberta das aflições. O amor de Deus nos liberta do medo, da dúvida. Somente o amor de Jesus pode fazer isso. E este amor libertador precisa habitar entre nós. Dá passagem para Ele nessa noite, igreja. Dá liberdade para Ele entrar. Não deixa Ele ficar do lado de fora. Não deixa Ele ficar com tudo isso do lado de fora. Deixa Ele entrar. Nós vimos uma referência em João 8:36 que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Quantos livres em Jesus nós temos aqui nessa noite? Erga suas mãos. Quantos livres e libertos em Jesus nesta noite nós temos aqui? Erga suas mãos em adoração e aplaude a Ele, glorifica a Ele, exalta a Ele. Aleluia. Amor que liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada nem ninguém pode apagar isso. Nada pode mudar o valor deste amor que nos liberta, irmãos. Nós podemos ver também, em mais um ponto para agregar a isto, o amor que salva. Este amor que nos salvou. Às vezes por orgulho, às vezes por apego ao mundo, ou então às vezes por nós acharmos que os nossos pecados são tão grandes, tão extremos, tão horríveis, que nós achamos que nunca e jamais vamos ser perdoados por esse amor. E isso é uma mentira do diabo para nós. Porque o preço já foi pago. Esta liberdade já habita em nós. Aleluia. Não podemos pensar que nós não podemos ser salvos, libertos, curados, sarados, transformados, perdoados. Deus está aqui com o seu extremo amor para derramar sobre nós tudo. Basta a gente abrir o coração. Nós vimos em Lucas, no capítulo 19:10, que diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Ele veio com um propósito. Ele não desceu da sua glória, do céu, do trono santo à toa, não, irmão. Ele desceu a esta terra, se tornou um ser humano como eu e você, por um propósito, irmão: te amar. Será que no teu espírito dessa noite você consegue entender a dimensão disso? Será que dentro do teu ser, do teu coração, você consegue entender que Deus deixou tudo, toda a glória, para vir para esta terra cheio de erros e pecados, somente por amar a mim, a você e a todos? Porque Jesus, ele não morreu apenas por uma classe só de pessoas, não. Ele não escolheu classe alguma. Ele não morreu só pelos ricos, ele não morreu só pelos pobres, ele morreu por todos. Aleluia! Não consigo compreender. Minha mente tão pequena e tão limitada não consegue entender tamanho amor. Mas eu quero deixar aqui para você três pontos tão sobrenaturais, aonde nós vimos a manifestação deste amor. O primeiro deles, que eu quero deixar aqui para a amada igreja nessa noite, é que o amor de Deus, através da transformação, da cura, da libertação e da salvação, ele vai se manifestar na misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui.
nem eu e nem você. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, as misericórdias do Senhor, aleluia, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, aleluia. São novas a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Ele é a minha porção, Ele é o que me complementa. A misericórdia de Deus é o puro amor, aleluia. É o ato de Deus que Ele imputa a justiça perfeita de Cristo. É na misericórdia. Na misericórdia, irmãos, aos pecadores eleitos, propiciando a manifestação do seu amor. Pela sua misericórdia, Ele perdoa definitivamente a transgressão do seu povo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E essa misericórdia, nós estamos manifestando ela entre nós. Nós queremos ter misericórdia das pessoas, mas muitas das vezes nós não temos misericórdia. Nós somos envolvidos por sentimentos ruins, porque aquilo que não é vantagem para mim não me interessa. É isso que nós devemos deixar e começar a fazer fluir este amor através desta misericórdia. Misericórdia. O que nós lemos aqui na palavra de início? Aonde João deixou registrado que se você não pode e não ama a um Deus que você não vê, como é que você vai amar alguém que você vê? Não tem como. Não há possibilidades nem condições. Isso precisa estar implantado em nós. De fato e de verdade, nós devemos, assumir esta posição de filhos resgatados através do amor de Deus, pela misericórdia de Jesus. Um segundo ponto que nós podemos agregar aqui é que o amor de Deus ele também vai se manifestar através da aliança. Ei, qual é o primeiro mandamento que a Bíblia nos ensina? Amarás o teu Deus acima de tudo. É primeiro Ele. Vai amar o teu Deus com todo o teu coração, teu entendimento, de toda a tua alma. E o segundo, meu irmão, lembra aí e me diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí é difícil implantar isto. Como ter misericórdia se eu não consigo amar o meu irmão? Como me parecer com Jesus se eu não consigo suportar o meu irmão? É difícil, é complicado. Está vendo como viver uma vida de santidade requer esforço, requer renúncia, requer um posicionamento certo. Misericórdia e agora a aliança. Nós somos aliançados, irmãos. O sangue de Jesus lá na cruz do Calvário nos trouxe isso. Eu e você e eu temos um compromisso. E esse amor precisa ser manifestado. Igreja Terceira IEQ tem um compromisso com o pastor Antônio Marcos, com a pastora Sandra.
Nós temos que estar aliançados com eles, caminhando juntos com eles, andando na mesma visão com eles. Do contrário, se você não está andando igual a eles, pensando como eles, de mão dadas com eles, você não está manifestando o amor de Deus, irmão. Porque isso é pacto, é compromisso. Nós devemos amar de uma forma tal, aonde esta aliança, este elo jamais pode ser quebrado por qualquer motivo que seja. Eu tenho o dever de te amar. Jesus mandou isso eu fazer. Você tem o dever de amar. Eu sei que é muito difícil, mas nós devemos tentar dia após dia, suportando uns aos outros. É onde o amor se manifesta. As alianças de Deus na Bíblia começam no Antigo Testamento e se espalham por todo o período histórico até hoje. Por meio delas, Ele promete libertar o povo e ser o Deus deles, estabelecendo uma relação de confiança. Ei, irmão, presta atenção nisso aqui. Uma relação de confiança. Uma relação de verdade. Uma relação onde palavrinhas mentirosas não podem entrar. Uma relação, uma aliança tão forte, com uma manifestação de um amor tão forte dentro da igreja e entre os irmãos, que qualquer palavrinha, que qualquer fofoquinha, que qualquer coisa que entre, que venha tentar quebrar, não pode. Você não pode deixar, porque quando você está unido numa só visão, num só propósito, esse elo é forte, essa união é forte, e juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes, irmãos. Essa igreja está de pé porque nós estamos unidos. Essa igreja continua de pé porque Jesus é o dono dela, é o centro dela, e nós estamos vivendo aquilo que Ele nos ordenou. Nós precisamos amar, pensando neste elo, para não ser quebrado por coisas fúteis, irmãos. A igreja muitas das vezes é abalada, as suas estruturas, por conta de coisas pequenas, mazelas, que nós nos perdemos, aonde nós poderíamos estar aproveitando esse real amor entre nós, com alegria, com sorriso no rosto, com vontade, com empenho, com amor. Amor. Um terceiro e último, para nós encerrarmos. O amor de Deus vai se manifestar, e se manifesta através da graça, irmão. Ele é transformador, Ele é libertador, e foi através da graça. Ele habita em nós, Ele está entre nós, por causa da graça, da graça, da graça. Em Efésios 2, 8, 9 diz: pois vocês são salvos pela graça. Aleluia. Por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus. É dom de Deus. Aleluia. Aleluia. Não por obras, para que ninguém se glorie. A graça divina nos remete ao amor ágape. Coisa mais profunda, irmãos. Desse modo, a promessa de Deus traz segurança para o cristão, pois ele não depende de sua própria capacidade inexistente, mas da graça divina que é eterna.
graça, graça, favor imerecido, amor que se manifesta através da minha união contigo, através do meu amor por você. Quantos de nós estamos deixando isso se esvair pelas nossas mãos? Tesouros, tesouros, aonde nós deveríamos mergulhar mais na profundidade do Pai, para começar a assimilar pelo menos a grandeza e a profundidade do que é o amor do Pai. Muitas das vezes nós estamos já tão esgotados, estressados, queremos jogar tudo, esquecer de tudo, abandonar tudo. Você muda, você desiste, você vai, você volta, você fica, você para, você diz verdades, você diz mentiras, você desfaz amizades, mas o amor de Deus continua sendo o mesmo, o mesmo, o mesmo. Você machuca com palavras, você às vezes engana, você às vezes não atura, e o amor de Deus continua a te aturar. E o amor de Deus continua a dizer verdades, porque Ele é a própria verdade e o próprio amor. O tempo passa, as gerações vão passando, nós vamos amadurecendo, nós vamos atravessando alguns níveis de nossas vidas, e o amor de Deus permanece o mesmo, não muda, não se pode deformar, não se pode agregar nada a esse amor, não se pode retirar nada dele, não se pode acrescentar. Ele é perfeito. Rabaxemandarás. Muitas das vezes apenas só falamos. Estamos cansados de tantas teorias. Já nascemos mestres na teoria, aonde nós precisamos, igreja, colocar em prática. Jesus praticou esse amor por todos. Ele amou a prostituta, Ele amou o ladrão, Ele amou todos que viviam em erros, em pecados. Ele sarou, Ele curou. Ele não fez acepção de ninguém. O amor dele não fez acepção de ninguém. Jesus demonstrou em muitas atitudes o seu amor, e foi tão chocante o nível do seu amor, que muitos não conseguiram compreender. Como pode um rei, um Deus, sentar com as prostitutas? Como pode um Deus, um rei, entrar na casa de um ladrão e dizer: hoje a salvação entra na tua casa, aleluia? Amor, amor que sara, amor que constrange, amor que me ensina a ser melhor. Eu dependo desse amor, eu dependo desse amor, dependemos desse amor. Fica de pé comigo nessa noite, igreja de Deus. Fica de pé e entenda tudo.
que o amor de Jesus pode fazer tudo por você. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E veja dentro de você, nessa noite, que área precisa ser transformada e mudada. Que área precisa ser que Ele vai se manifestar. Oh, Senhor, nós entendemos, Pai. Nós compreendemos que nós precisamos não só em palavras, mas em atitudes. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Senhor, porque permanecer em amor é somente com o Teu poder que nós podemos. Ajuda a Tua igreja nessa noite. Desejamos que este amor habite entre nós. Habita entre nós. Amor maior. Amor maior habita entre nós. Amor maior é o Teu Jesus. Amor maior é o Teu. E não há outro. Não há outro que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o Teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o Teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Aleluia. Foi o Teu amor, Senhor, que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o Teu amor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Aleluia. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa meu. Declara isso. Eu sou um com você.
somos um no amor.